Olá, pessoal. O mundo da educação tem um grande desafio nesse século XXI. Pela primeira vez na história, ninguém pode afirmar com segurança como é que vai ser o mercado de trabalho em apenas 20 anos. A única coisa que a gente pode falar é que ele vai ser diferente. A velocidade com que a tecnologia vem transformando a sociedade faz com que as pessoas tenham a necessidade de conseguir se reinventar, ser flexível. Eu gosto muito desse pensamento do Alvin Toffler, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E essa capacidade de flexibilidade, ela é totalmente estruturada nas competências socioemocionais. E isso é tão importante que já é norma desde 2020 que as competências socioemocionais estejam na formação de todos os estudantes de educação básica. Das 10 competências propostas pela nova Base Nacional Comum Curricular, todas apresentam componentes socioemocionais e 4 são explicitamente socioemocionais. Para verificar a importância e a urgência disso no mundo, no último Fórum Econômico Mundial, no seu relatório sobre o futuro do trabalho, colocou-se como que estamos na vigência de uma emergência educacional. Precisamos levar aquilo que a ciência já sabe a respeito dessas competências e já estuda há alguns anos nas universidades para a sala de aula, para o chão da escola, para a educação como um todo. A boa notícia é que já existe muita ciência atrás disso. Esse é um estudo prospectivo, ele vai ser acompanhando ao longo dos anos, iniciou em 2015 pela OCDE, que avalia o impacto das competências socioemocionais na vida das pessoas e na educação. É um esforço transcultural envolvendo 10 cidades em 9 países e utilizando o arcabouço conceitual muito bem estabelecido e replicado a respeito das competências socioemocionais, que se divide em 5 grandes famílias nas mais diversas culturas. Nós enfrentamos o nosso dia a dia com, por exemplo, essas 2 famílias sendo mais mobilizadas no momento que a gente está construindo sonhos. Então, por exemplo, para colocar de pé efetivamente aquilo que a curiosidade, a imaginação sonha, a gente precisa de competências como foco, organização para ganhar eficiência, determinação para entregar o melhor que podemos fazer, persistência para não desistir quando fica difícil e responsabilidade para cumprir os nossos compromissos. Nota que todo sonho, para ser colocado de pé, exige essas competências. Entretanto, para existir sonho, precisamos das competências da abertura ao novo. Tudo que foi criado pela humanidade foi primeiro imaginado. As soluções dos problemas nascem de competências como curiosidade, imaginação. Por isso que as competências elas trabalham juntas. Nos relacionamentos interpessoais, existem 2 famílias de competências que são mais mobilizadas nessas interações. A família de competências chamada engajamento com os outros são as competências de aproximação, de poder se apresentar para um grupo, de falar numa entrevista, de colocar o seu ponto de vista, de saber falar não, como na assertividade. Entretanto, a máxima cooperação dos grupos ocorre quando as competências da família da amabilidade estão muito bem desenvolvidas. Porque em ambientes onde empatia, respeito ou confiança estiverem pouco desenvolvidos, esse ambiente está abaixo do seu potencial para conseguir cooperar e atingir os objetivos. Agora, enquanto nós estamos construindo sonhos, interagindo com pessoas, a gente vai lidando com incertezas, com injustiças e com perdas. E como é que isso é percebido por nós? Por meio dos nossos sentimentos. É por isso que lidar com as nossas emoções tem um papel fundamental na nossa capacidade de atingir o nosso potencial.
Percebemos as situações de incerteza por meio dos estados do medo, receio, preocupação. Percebemos os estados, as situações de injustiça, sentindo os estados da raiva, indignação, irritação. Agora, a raiva é péssima para resolver. Ela é o interessante indicador de uma possível injustiça. Assim como não tem nada errado em estar preocupada, desde que a preocupação de fato consiga nos levar a atitudes que evitem acontecer aquilo que está nos deixando preocupado. Agora, o medo e a raiva não pode nos arrastar a raiva ou nos paralisar o medo. Assim como a tristeza também não pode nos paralisar. Quando é que sentimos os estados da tristeza? Desde a desesperança até o mais intenso que é o luto. Quando temos percepção de ausência, de falta. Isso é muito importante para valorizarmos aquilo que de fato é importante. Nota que não tem como atravessar uma jornada, viver sem lidar com injustiça, incerteza e perda. É por isso que modular as nossas emoções é fundamental em qualquer aprendizagem. E a boa notícia é que todas essas famílias de competências, para estarem aí, as competências dessas famílias, a primeira condição é que elas precisam poder ser aprendidas, tanto em contexto formal e informal. Então, tudo que está aqui a gente pode aprender. O que varia de um indivíduo para o outro? A velocidade de aprendizado. Aliás, é isso que a ciência mostra, que nós transferimos geneticamente para os nossos descendentes. A velocidade de aprendizado. Então, pais que têm a persistência com muita facilidade de aprendizado, transmitem essa facilidade de aprendizado para as pessoas descendentes numa penetrância de cerca de 40%. Significa isso, não é certeza que pais que aprendem facilmente persistência, os filhos também terão essa facilidade para aprender. Mas insisto, é facilidade, é velocidade de aprendizado. O estudo, os dados apontados agora em 2021, mostraram aquilo que a gente já tinha uma noção, para a família da autogestão fundamentalmente, mas é que existe um vale na adolescência das competências socioemocionais para todas as famílias. Só para tangibilizar o que a gente está falando, esse é um dos itens que o estudo utiliza para medir o grau de desenvolvimento das competências. Aliás, essa é uma área da ciência chamada psicometria, que evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, e nos permitem ter um cheiro baseado em evidência de como é que está o grau de desenvolvimento da competência socioemocional. A Semente Educação investiu muito também, porque a necessidade de conseguirmos ter um cheiro de como estamos é fundamental para dar intencionalidade. Mas olha o que esse item no estudo colocou. A afirmação era: costumo desistir quando as coisas ficam mais difíceis. As crianças de 15 anos responderam numa maior prevalência que essa afirmação é muito ou totalmente parecida com elas. Uma prevalência maior do que as de 10. O que significa isso? Que 15 anos estão desistindo mais. E por que isso acontece? Por que tem esse vale? Porque dos 10 aos 15 anos, o que acontece é uma complexificação do ambiente. Exige-se muito mais de alguém de 15 do que de alguém de 10. E esse vale já tinha sido muito bem documentado pelo Oliver John, mostrando nesse gráfico, inclusive de autogestão, que, primeiro, nós podemos aprender as competências socioemocionais ao longo de toda a vida. Esse vale que você vê aí é exatamente o que acontece com a família da autogestão na adolescência, dando um mergulho. As competências de alguém de 10 anos, à medida que o ambiente vai se complexificando, não vão dando conta para resolver. Aparece esse vale. A boa notícia é que na plataforma S, que é a nossa forma de fazer esse acompanhamento e essa medição, os nossos dados replicam exatamente esse mergulho, que vai lá aproximadamente ali no 8º ano e depois volta a dar uma subidinha. Agora, o dado mais importante, que a gente destaca de uma das conclusões desse relatório, é que as competências socioemocionais, elas contribuem com nota, com desempenho acadêmico e têm um efeito preventivo gigantesco no bem-estar e na saúde mental. 2 pontos fundamentais
para esse pós-pandemia. Nós não sabemos os impactos socioemocionais que a diminuição das interações interpessoais provocou nas nossas crianças e nos nossos jovens. E é muito importante que a gente intencionalmente trabalhe essas competências. Se sabe hoje, até as famílias de competências que têm uma maior correlação com melhorar a nota. Autogestão e abertura ao novo são as que apresentam uma maior correlação com melhoria de nota. E a modulação emocional, só para dar mais um exemplo, está muito bem estabelecida, que quanto menor o grau de desenvolvimento, pior é o bem-estar geral e maior a chance do desenvolvimento de transtornos mentais nas pessoas predispostas. Daí a importância da gente trabalhar isso. Na Semente Educação, nós rapidamente percebemos que tinha muita ciência por trás, mas era necessário muito mais que um livro didático para levar a aprendizagem socioemocional para a escola. A gente precisava de um programa. E o programa Semente, ele nasce com todas as características que os estudos mostram para que os programas sejam efetivos. Ou seja, o programa Semente tem uma estrutura sequenciada, ou seja, existe um percurso que a gente persegue, retomando e aprofundando, com metodologia ativa, no momento focado, e os objetivos, quais competências a gente está trabalhando, tem que ser absolutamente explícitos. Então, ao longo de toda do ensino infantil ao ensino médio, toda a grade, as competências socioemocionais vão num crescente. Só para dar esse exemplo concreto, por exemplo, na alfabetização emocional, para dar nome para os sentimentos. No início, a gente começa simplesmente com os sentimentos agradáveis, desagradáveis, os básicos, a família que pertencem, e aí depois você vai aumentando o linguajar. A família do medo receio, preocupação, ansiedade, desespero, pânico, e aí os sentimentos mais complexos, à medida que vai progredindo, vai retomando, sentimentos como culpa, por exemplo, que misturam vários outros ingredientes, ciúmes, inveja, são sentimentos que nos acompanharão e é muito importante que a gente os conheça, entenda a sua importância e as suas limitações. Nós somos maiores que os nossos sentimentos, mas os nossos sentimentos são extremamente importantes no nosso processo decisório e estão sempre conosco. Em 100% das aulas do programa Semente, a gente tem quais as competências que vão ser trabalhadas. Do mesmo jeito que um educador físico, quando orienta a fazer um exercício de musculação, ele fala, nessa estação você vai trabalhar bíceps, você vai trabalhar tríceps. Aqui em cada aula do programa Semente, a gente fala quais são as competências-alvo. Isso ajuda a dar intencionalidade, mas tão importante quanto é que os alunos também comecem a ter a linguagem das competências. Em todo o material a gente permeia quais são as competências-alvo e a formação inicial e continuada do professor, da professora aplicadora do programa Semente. Além de uma obsessão com o material, com aula por aula, com orientações claras do que se deseja ali, sugestões de aprofundamento para a professora ou professor, 100% das aulas tem um vídeo para cada uma dessas, para cada aula, com o autor conversando com o professor aplicador, de como desenvolver, quais são os desafios daquela aula, além dos vídeos para os alunos para iniciarem aquela aula. Além disso, as formações online, de uma frequência geralmente quinzenal, permite uma troca de experiência entre os professores aplicadores que extrapola a sala de aula, que extrapola a capacidade só de ensinar, mas de perceber, de observar. Por exemplo, você imagina alguém que tem as competências da família da autogestão muito bem desenvolvida, mas da abertura ao novo pouco desenvolvida. Esse é o perfil da pessoa teimosa, que não desiste, que está ali, mas tem dificuldade de achar caminhos alternativos quando a situação não está funcionando. Mas o inverso também é verdadeiro. Pessoas com abertura ao novo muito bem desenvolvida, mas autogestão pouco desenvolvidas, são aquelas pessoas cheias de ideias, mas você não vê elas acontecendo, não cumpre o que fala, falta organização. Agora, nas relações interpessoais, a mesma ideia,
como elas trabalham juntas. De repente você percebe alguém que tem engajamento com os outros muito bem desenvolvido, mas as competências da amabilidade pouco desenvolvidas. Esse é o perfil da pessoa que vai atropelar, que consegue se impor, mas se falta respeito, se falta empatia, tem atropelo. Mas o inverso, se tiver amabilidade muito bem desenvolvida, engajamento com os outros pouco desenvolvido, esse é o perfil de quem é atropelado, de quem é atropelada. Porque a gente fala super boazinha, mas não tem dificuldade de se falar não, de se posicionar. E olha o que a gente costuma fazer quando a gente não tem essa formação. A orientação geralmente é tentar ceifar aquilo que a pessoa tem de mais desenvolvido. Então, nesse caso, é comum orientarmos: você não pode ser tão boazinha, você não pode ser tão boazinho. Não, ser boazinha, ser bonzinho é a fortaleza dessa pessoa. Essa pessoa tem a família da habilidade muito bem desenvolvida. O que precisa desenvolver é a família do engajamento com os outros, é a assertividade, é a capacidade de colocar suas necessidades e saber falar não. E a plataforma S, a partir do ensino fundamental 2, eleva o nível da capacidade de termos esse cheiro do grau de desenvolvimento e da intencionalidade que podemos dar com os resultados. Na plataforma, os alunos eles passarão por todas as competências. Explica-se o que é a competência, por que ela é importante, como é possível aprender, exemplos de pessoas que têm a competência bem desenvolvida, e logo depois vem itens para conseguir gerar uma ideia, um cheiro de como está o grau de desenvolvimento dessa competência, cujo resultado sai logo depois que responde os itens. Então, acabou de ver a determinação, respondeu os itens, vem o resultado na forma de um Wi-Fi, completamente preenchido, está bem desenvolvido, um só gominho tem bastante espaço para desenvolver. E vem um feedback, dependendo do resultado, para explicar o que é isso. Então, por exemplo, veio determinação muito bem desenvolvido, vem uma explicação desse resultado. E o que vai estar a base dessa explicação? Mostrando que não necessariamente a pessoa tem essa determinação muito bem desenvolvida. Isso significa que ela se percebe dessa forma. Mas agora que ela sabe o que é determinação, por que ela é tão importante, vai no dia a dia e começa a se questionar se você de fato se comporta como você se percebe. Esse é o processo de autoconhecimento. Começar a ajudar a perceber aquilo que eu tenho de fortaleza e aquilo que eu preciso desenvolver. E os dados agregados dessas informações permitem que se tomem decisões pedagógicas muito mais efetivas. Então, por exemplo, ao perceber-se que num grupo, numa escola, numa série, 60% dos estudantes estão com dificuldade de modular a raiva, asseguradamente precisa ter ações diretas para isso. Como a gente tem todo o programa Semente tagueado, mostrando quais competências-alvo tem em cada aula, vamos dar ênfase nas atividades que trabalham a modulação da raiva. Agora, tão importante quanto é que todos os professores tenham essa linguagem. Grandes professores sempre ensinaram isso, mas está na hora da gente dar nome. O ambiente da escola precisa estar respirando isso. É por isso que a plataforma S, para todos os professores da escola, permite que exista essa regulação de linguagem e os professores, à medida que vão percebendo quais são os seus potenciais, os pontos a desenvolver, recebem aulas para que desenvolvam em si mesmos essas competências. Isso é criar um ambiente em que permite esse desenvolvimento. A gente vem levando muito a sério a aprendizagem socioemocional. Em 2017, tivemos a primeira avaliação de impacto desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o professor Bruno Damasio. O primeiro instrumento nosso desenvolvido, inclusive hoje é usado numa universidade pública em Lisboa para medir o impacto das competências socioemocionais do programa que eles estão desenvolvendo. Em 2018, fomos reconhecidos pela Universidade da Pensilvânia, que esteve aqui no Brasil, junto com o Instituto Ayrton Senna, como iniciativas bastante baseadas, evidências e sérias a respeito de desenvolvimento das competências socioemocionais. E hoje estamos em mais de 50 mil alunos em escolas de todo o Brasil. Em plena pandemia,
fizemos a formação socioemocional de mais de 1.500 professores e gestores da Fundação Bradesco, das nossas plataformas, e essa formação continua agora em 2022. Se você quer saber mais detalhes sobre tudo aquilo que o programa Semente oferece, use esse QR Code e você vai ser direcionado a um caminho específico, mostrando os detalhes do nosso material. É um grande desafio levar a aprendizagem socioemocional baseada em evidência para a escola, mas esse é o nosso desafio. Obrigado.